Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui ainda falando sobre essa guerra, Israel e Irã. E eu queria fazer uma comparação entre as duas forças armadas, também população. Israel tem 90 milhões de habitantes, o Irã tem 90 milhões de habitantes, Israel tem 10 milhões de habitantes. E é um país muito pequenininho, o Irã é muito maior, o Irã é gigantesco o país, né? A gente pode vir aqui no Google Maps, dar uma olhada aqui, quer ver, gente? Não tem como comparar, né? Aqui é onde eu moro, Vitória, Espírito Santo, aqui África, aqui a Península Arábica. Tá aqui, gente. Aí você vê que o Iraque também é enorme, né? Agora o Irã é 3 vezes o tamanho do Iraque. O Irã é do tamanho da Arábia Saudita. É enorme, gente. Talvez o território do Irã seja do tamanho da Península Arábica toda, com tudo. Bahrein, Emirados Árabes, e Catar, e Omã, Iêmen, Arábia Saudita, tudo junto. É muito grande mesmo, né? Agora, se for comparar com Israel, gente, Israel é isso aqui, ó. Israel é essa tripinha aqui, ó. Né? Que é a faixa de Gaza, que é mais uma tripa dentro da tripa. Né? É pequenininho, é um estado minúsculo, gente, minúsculo. Né? E a população também, não tem como comparar, né? As populações. Agora, em termos militares, né? Aí a coisa já fica muito diferente. Esse último ataque agora que aconteceu essa madrugada, com 200 aeronaves, 100 alvos militares destruídos, e com pelo menos 6 comandantes militares de alto escalão, de alta patente, dentro da Guarda Revolucionária Iraniana, mortos, eliminados. Como é que fala aquela palavra que fala quando o cara está eliminado, extirpado, eliminado, esqueci, deletado, esqueci o nome que se dá no jargão militar, né? Ele foi eliminado, não é eliminado, ele foi neutralizado. Neutralizado. E pelo menos uns 10 cientistas também de alto escalão, esses que estavam operando essas bases de nucleares e de enriquecimento de urânio para a fabricação da bomba nuclear iraniana, o que parece não vai acontecer. Mas voltando, né? O Irã, gente, tem 90 milhões de habitantes. Tem um crescimento anual em desaceleração. É um país rico, mas para a elite, o resto é pobreza absoluta, né? A religião é xiita, eles são islâmicos, né? São muçulmanos xiitas, 90% da população. E eles são persas, né, gente? É uma civilização da antiga Pérsia, da antiguidade, daqueles reis iranianos, persas antigos, Xerxes e outros, né, famosos. Como é o nome do outro? Ciro e Xerxes, esses, né? Agora lá tem azeris, curdos, árabes, baluches e outras etnias, né? É uma confusão, gente. Israel tem 10 milhões de habitantes. Crescimento anual de 2%, porque muito do dinheiro que circula em Israel é para as Forças Armadas, para a defesa, infelizmente, né? Eles têm 74% da população judaica, são judeus, 74%, né? 20% de muçulmanos e 2% de cristãos. Agora lá tem os judeus asquenesitas e sefarditas, como eu, no meu DNA. E também os Mizraim, árabes israelenses, drusos e outros povos, né, outras etnias. Né? Agora, se a gente for fazer uma comparação tecnológica, a gente diria que, em termos de população, né, de efetivo militar, o Irã vence, né, gente? O Irã vence de 10 para 1. Né? Para cada 10 soldados iranianos tem um soldado israelense. Então, se um soldado israelense matar um iraniano, ainda sobram 9. Né? Então, é complicado mesmo. Né? Deixa eu ver aqui. O que dificulta aqui o nosso pensamento é com relação à ajuda da Rússia e da China. A gente sabe que os povos islâmicos da região não querem armas nucleares. A Arábia Saudita já falou que se o Irã conseguir uma arma nuclear, a Arábia Saudita também vai correr atrás da sua arma nuclear. E eles têm dinheiro para fazer isso muito rápido, né?
inclusive até com a ajuda dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, que são potências nucleares, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, o apoio da Rússia e da China é que a gente fica pensando o que será que está acontecendo, né? A gente sabe que muito do armamento que chega no Irã é armamento russo, com a ajuda financeira da China, e o Irã nunca ataca diretamente. Ataca sempre através do Iêmen, através da Síria e através do Iraque. Então, são essa guerra de proxies, né, que você utiliza alguém no meio para uma guerra contra uma terceira pessoa, você utiliza um ponto estratégico geográfico até no meio, né? Agora, a Rússia tem mandado para lá acordos de produção conjunta de drones russos baseados lá, que são os Shahid e os Geran, que são dois tipos de drones russos que são fabricados no Irã. Também troca de munições para os caças Su-35 da Rússia para o Irã. E com a China tem um acordo bilateral de 25 anos de energia, infraestrutura, investimentos, defesa e segurança, né? A compra maciça de petróleo do Irã pela China. Quem banca o petróleo do Irã é a China, com 1 milhão de barris de petróleo comprados pela China por dia, 1 milhão por dia. Além também do sódio perclorato, que é para combustível de míssil balístico. E essa ajuda, então, essa cooperação financeira, técnica, militar entre China, Rússia e Irã realmente acontece. Então, o que a gente está vendo é a Guerra Fria, só que agora ela esquentou, né? Pelo jeito não mudou nada, só mudaram os players, né? Durante ali a Segunda Guerra Mundial e até a Guerra da Coreia em 1950, e a divisão ali no paralelo 47, né, na Coreia, que dividiu a Coreia em duas Coreias, era a guerra entre a antiga União Soviética e os países aliados da Segunda Guerra Mundial, né? Alemanha, Itália e Japão contra Estados Unidos, Canadá, Austrália, Grã-Bretanha, etc., França, né? Rússia, inclusive outros, né? Quando explodiu a guerra aí tiveram as bombas atômicas e tudo, a bomba de hidrogênio, que foi testada nos Estados Unidos, posteriormente na Rússia, e depois a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia já era um prenúncio para a Guerra do Vietnã, também a Guerra de Proxy, né? Guerra por Proxy, que na verdade era uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, nas duas, tanto na Guerra da Coreia quanto no Vietnã, que aliás a Guerra do Vietnã foi uma guerra muito longa, né? Acho que a guerra mais longa de todas, né? Desse século XX. E infelizmente o que a gente está vendo agora é uma troca de players, né? Antes não havia China, agora tem a China, né? Mas continua a Rússia, continuam os Estados Unidos, agora tem o Irã. E tem o Israel, que entrou depois, que a fundação do Estado de Israel foi em 1948, né? E agora a gente aguarda para ver o que vai acontecer. Sei que o exército iraniano, gente, como a população é de 90 milhões de pessoas, eles têm em ativos, né, 60 mil tropas. 600 mil tropas, 600 mil homens prontos para o combate. E Israel tem 170 mil. Então já viu a diferença, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. A marinha do Irã é maior em número de navios, mas a marinha de Israel é muito mais moderna. Não há comparação. Israel tem uma força armada muito mais moderna. A gente viu hoje o efetivo de 200 aeronaves, que eu até desconheço aquelas aeronaves. Eu não conheço a aeronave de combate, né? Não conheço mesmo. Conheço o F-22, aquele avião stealth, aqueles eu conheço. O MiG, agora eu não sou especialista nessa área, né? E o Irã tem um programa de mísseis balísticos gigantesco, considerado o maior e mais variado do Oriente Médio. Eles têm mísseis de vários alcances, que inclusive mísseis que podem atingir Israel diretamente, sem usar proxy nenhum, sem usar nenhum país no meio. E é isso, né? Vamos aguardar. Davi e Golias de novo, né, gente? É isso aí. Davi e Golias novamente, essa operação... Operação Leão, como é que chama a operação? Operação Leão alguma coisa, operação de Israel, que terminou com esses 200 aeronaves, esses generais e almirantes e brigadeiros assassinados, mortos, né? E vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Aí o Trump mandou essa última mensagem
que é uma mensagem interessante do Trump aqui, que eu já li anteriormente, e ele falou o seguinte aqui no Truth Social, depois no X, no Twitter, né? Dei ao Irã uma chance após a outra de fechar um acordo. Disse-lhes com a maior veemência para simplesmente fazerem o acordo, mas não importava o quanto tentassem, não importava o quão perto chegassem, simplesmente não conseguiam chegar a um acordo. Disse-lhes que seria muito pior do que qualquer coisa que soubessem, antecipassem ou ouvissem que os Estados Unidos fabricam o melhor e mais letal equipamento militar do mundo de longe, by far, né? E que Israel tem muito dele, muito desse armamento americano. E com muito mais por vir ainda, e eles sabem como usá-lo. Os israelenses sabem como usar esse armamento de ponta, de última tecnologia, inclusive até porque eles ajudam na fabricação com esses cientistas judeus que são top de linha mesmo, né? Certos radicais iranianos falaram bravamente, mas não sabiam o que estava prestes a acontecer, esse bombardeio de ontem. Eles estão todos mortos. Ele está se referindo a esses 3 ou 4 generais que já estão mortos, iranianos, né? E ainda a situação só vai piorar, tá? Já houve muita morte e destruição, mas ainda há tempo para pôr fim a essa carnificina, com os próximos ataques já planejados sendo ainda mais brutais. Aí o Trump colocou o dedão na ferida e foi muito incisivo agora. Ele acabou de manhã cedo ele falou, espera que Israel ainda vai atacar mais. O Irã precisa fechar um acordo antes que não reste nada e salvar o que antes era conhecido como o maravilhoso Império Persa, né? Lá do último rei da Pérsia, que foi o Shah Reza Pahlavi. Chega de morte, chega de destruição. Simplesmente façam o acordo antes que seja tarde demais e que Deus abençoe a todos. Então vamos lá, gente. Vamos aguardar aí, né? Fazendo vídeo aqui direto, acompanhando, porque a mim interessa bastante esse assunto, né? Que é guerra, geopolítica e eu tenho meu DNA judeu, né, gente? Vamos lá. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.